Cara, eu ia tirar a barba, mas a foto que colocaram Estamos minha... on. Ó, estamos lá. Tá Estamos bom. ao vivo. Muito bom, muito bom. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso momento de lição de Escola Sabatina. Você ouviu o pastor João aí anunciando que ele talvez fosse tirar a barba, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai saber por que ele não fez isso. Mas é um prazer ter você aqui mais uma vez, mais uma semana que a gente está tendo a oportunidade de recapitular a lição da Escola Sabatina. Esse é o momento que a gente já tem nesse período de pandemia. A gente tem ficado distante da igreja, do espaço, né, do prédio, mas a gente ainda assim, eu acho que tenho certeza que você encontrou muitas maneiras nessas últimas semanas e meses de continuar aprendendo, se expondo a conteúdos novos. Acho que muita coisa nova, muita gente nova você conheceu, e quando digo gente nova é porque você talvez trafegou por igrejas que você talvez não poderia ir fisicamente, mas acabou acessando o conteúdo dessas comunidades, e a gente fica feliz porque você está aqui também. Algumas pessoas têm estado aqui com a gente a cada sexta-feira. Eu vou até ver se já tem gente por aqui. Já tem um pessoal assistindo, e eu vou abrir aqui porque eu gosto de já dar os primeiros abraços. Deixa eu só abaixar aqui porque eu entrei com o volume alto. Vamos ver quem está por aqui. Aliás, já tem gente aqui já dizendo de onde é. Então, você que está entrando, entra, já se apresenta para a gente saber de onde você é. Se você já conhece um desses dois que estão aí também, né, que para você estão aparecendo aqui do lado, você já diz para eles também, dá uma boa noite para eles. Dá uma boa noite aqui, ó. Edilma está aqui com a gente. O João Eduardo falou lá, está mandando um abraço lá do distrito Granja Viana, em Cotia. Grande abraço lá para o João Eduardo também. A Anastácia entrou dando uma boa noite. A igreja aqui, ó, o pessoal da Lapa, aqui, ó, o pessoal da Lapa já está aqui prestigiando. E já que o pessoal da Lapa está aqui prestigiando, eu vou apresentar o pastor da Lapa, né? Pastor João Gomes. Como é que tá, João? Tudo bem? Tudo bem, Tiago. Satisfação aí. Abraço, né, para minha igreja. Nosso primeiro ancião já está conectado, ele está em todas aí. É um parceirão. Falou da Lapa, onde tiver o pastor da Lapa ou alguém, alguma coisa envolvendo a igreja da Lapa, ele está lá presente. E Abração. Ele é o Anastácio. Anastácio, ele mesmo. Anastácio, beleza. É isso aí. Você se apresentou, né? Você se apresentou falando que você é da Lapa, mas você tem a igreja da Lapa e tem mais uma comunidade, Sim, né? nós temos o Projeto Epopeia. Um abração para todo mundo lá também. É o distrito, né, composto pela Igreja da Lapa, que é uma igreja quase que centenária, e o Projeto Epopeia, que é um bebezinho aí, que tem um pouco mais de um ano, que vocês conhecem. Beleza, muito bom. Prazer ter você aqui, viu, pastor João? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre a lição. E aqui apareceu, vou dar uma boa noite aqui, porque a Kelly Almeida, a Kelly Almeida está falando aqui da... Hã? Kelly Almada, aí tá vendo só, já sabe quem é. A Kelly Almada está falando aqui da comunidade do Morumbi, onde o pastor André também passou por lá, foi pastor. E eu vou apresentar aqui o pastor André Masson. Como é que tá, André? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, pastor Tiago, pastor João, prazer estar com vocês, quem está acompanhando a gente aqui. A Kelly é a esposa do Regis, que é tesoureiro do colégio que você trabalha, Tiago. Pô, o Regis, abraço pro Regis, então. Regis. Que eu não sei se é o Regis, porque tá assim, Kelly Almada e Regis Comunidade do Morumbi. Eu acho que os dois estão acompanhando aí, então um abraço pro beijo para eles, um abraço. E você, André, você está trabalhando onde nesse momento da sua vida? Certo, eu estou trabalhando no distrito do Jaguaré, aqui em São Paulo. É um distrito que fica ali perto da USP. Também é um distrito com 6 igrejas. Então, um abraço aí para quem porventura estiver acompanhando a gente. Do distrito do Jaguaré, Igreja do Jardim Oriental, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga, Vila dos Remédios e Jardim de Abril. Não esqueci de nenhuma. e você chegou lá agora há pouco tempo, já decorou todo mundo já, né? Já decorou todas as igrejas. Já tem que ser, né? Tem que ser. Que bom. Prazer ter você também aqui, André. Eu tenho a benção de ter os dois como amigos. O João há mais tempo, né? O João, estamos na vida um do outro há mais tempo. Estudamos juntos, fizemos teologia juntos. E o André é um amigo mais recente. Mas são dois pastores muito especiais. É um prazer estar com vocês aqui. E tem gente de longe aqui, ó. O Géser está aqui, ó. Muito bom. Feliz sábado. De Ji-Paraná, Rondônia. Tem gente aqui. E tem mais gente de Paraná. Tem o Carlito, que também é de Paraná. Muito legal, o pessoal que está acompanhando. Vai dizendo de onde você é. A gente vai estudar... nós estudamos essa semana um pouquinho sobre... A gente está falando sobre testemunho durante esse trimestre.
E nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre... Estudamos já, a gente vai recapitular um pouquinho aqui, algumas ideias a respeito do Espírito Santo e essa vida de testemunho. Como é que o Espírito Santo nos faz viver essa vida de testemunho e dar eficácia ao nosso testemunho. A gente vai conversar disso. Então você que quer mandar um abraço para alguém, pode colocar aqui, mas se você também quiser mandar uma pergunta, se você teve alguma ideia durante a semana, alguma coisa falou ao seu coração durante o estudo, se você tem até mesmo um relato, às vezes talvez você na sua vida de testemunho percebeu em algum momento o Espírito Santo agindo muito fortemente, coloca a sua história aqui nos comentários. Algumas a gente vai conseguir ler, outras talvez a gente não consiga ler, mas você tem que saber que as pessoas estão lendo seus comentários. Então, às vezes, uma história que você coloca, uma citação que você coloca, pode ser que ela não seja dita para todo mundo, a gente talvez não consiga passar por ela, mas ela vai ajudar alguém que está passando. E a gente sabe que enquanto a gente está falando aqui, tem muita gente que vai conversando pelos comentários. Isso é muito especial, porque aí você recebe as coisas duas vezes, por aquilo que a gente está falando, mas também você recebe pelos comentários que está vendo. Então, se você tem uma opinião, tem uma ideia, não pense duas vezes. Coloca, registra nos comentários para que a gente possa ou ler, ou as pessoas que estão passando por aqui possam ter o contato com a sua história, com os seus insights. Beleza? Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos ajude nessa experiência de estudar a lição juntos. E já faço mais um convite para você antes da gente orar. A gente vai terminar a oração. Quando eu falar o amém da oração, você vai na ferramenta compartilhar e coloca essa live no seu feed do Facebook. Tá bom? Não fica só assistindo sozinho. Coloca lá para que as pessoas que passarem pelo seu feed saibam daquilo que você está vendo e talvez elas se sintam convidadas a assistir também. Tá bom? A gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir para o pastor João Gomes orar por nós nesse momento e aí a gente vai para a lição dessa noite. Vamos orar. Soberano Deus, louvamos-te pelo dom da vida, por mais uma semana, pelo seu carinho, seus cuidados e pela oportunidade de aqui estudarmos a sua palavra através desse guia de estudo. E que o Senhor nos batize com o seu Espírito, nos dando aí sabedoria, crescimento, amadurecimento na sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Feliz sábado aí para quem chegou agora, para quem chegou durante a oração. Aqui, Pastor João, tem gente lá da Epopeia aqui, ó. Marlene está lá da Epopeia acompanhando. Tinha mais alguém aqui que passou também aqui que eu vi do Epopeia. O Fernando também lá da Epopeia, o pessoal está acompanhando. Um abraço para todo mundo que está entrando, que está aqui junto com a gente. Tem gente já falando, tá saudade do João aqui. A Xênia está falando, saudades, Pastor João. Então, tem bastante gente. Gente lá de Angola acompanhando. Sejam muito bem-vindos aí, os irmãos angolanos que estão junto com a gente. Cada sábado sempre tem gente dos mais diferentes lugares. E eu quero começar citando um trecho de um livro e pedindo para vocês ajudarem a gente na opinião naquilo que vocês veem. Tem um autor cristão, o Tozer, A.W. Tozer, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, ela não teria feito 95% daquilo que ela fez. Porém, se o mesmo Espírito Santo fosse tirado da igreja dos nossos dias, a igreja continuaria fazendo talvez 95% do que ela faz. Essa frase para vocês, ela parece verdadeira, falaciosa, e se ela parece verdadeira, o que de verdade há nela? Você já quer começar assim, por aí? Eu já quero começar por aqui. João, fica à vontade. Cara, o Tiagão pegou pesado, né? Mas é muito verdadeira, né? Quando você pega a primeira lição do guia, quando fala da missão que é de Deus, e que você vai para a palavra de Deus e você percebe que ele tem um plano de restauração do mundo, num primeiro momento, através de um povo que falhou sucessivas vezes. Aí, depois da ressurreição de Jesus, parece que esse plano, ele de fato começa a ser estabelecido, de cura, de renovação, ainda com um grupo reduzido de judeus, né, e futuramente de gentios. Uma missão impossível, né? O próprio guia fala, né, que você tinha um número reduzido de pessoas com recursos limitados. E aí, quando você faz esse paralelo, comparando com os recursos que temos hoje, com tudo que temos à nossa disposição,
né? E o próprio guia fala que o espírito é o mesmo, o poder é o mesmo, né? E nesses primórdios você vê a igreja avançando assim, batizando de uma forma extraordinária. Eu acho que a gente não tem adjetivos para descrever isso daqui. E aí você compara com a igreja hoje, esse texto seu aí, ele, infelizmente, né, Tozer, ele bate aí com luva de pelica aí, né? Acho que é impressionante. Tem uma segunda frase que eu acho que é complementar a essa e tão conhecida quanto, que é atribuída a São Tomás de Aquino. Ele visitava ali o Roma e passando por lá, o bispo de Roma olha para ele e diz assim: veja, Agostinho não, Aquino, o professor, como ele era conhecido, né? A gente, lá em Atos 3, na porta do templo, João e Pedro foram instados por um aleijado a darem prata e ouro. E Pedro diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou, levanta e anda. E aí o bispo de Roma diz para Aquino: veja, a gente já não pode mais dizer que não temos prata e ouro. Olha a suntuosidade de tudo aquilo que nós temos. Ao que diz a história que Aquino responde dizendo assim: pois é, não podemos mais dizer que não temos prata e ouro, mas também não podemos mais dizer levanta e anda. O que foi que aconteceu, né, com essa igreja do primeiro século, que parece não se fazer mais representada nos dias de hoje, né? Em relação à dependência do carisma, né? A dependência da manifestação do Espírito, da guia do Espírito. Já que vocês citaram, desculpa, André, desculpa. Pode falar, João, pode falar. Vocês citaram dois autores aí, eu li um texto também de John, né, John Stakehouse, ele fala assim, que quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer um e de qualquer um, né? Então, são textos, assim, valiosíssimos, né, enfim, desculpa atrapalhar você, né, Não, mas é eu isso acho que é mesmo. por aí. Por E aí. quando a gente pensa nisso, né, é uma informação, não, acho que é um diagnóstico importante que a gente precisa fazer, porque nós estamos vivendo, né, já estamos somos vivendo nesse tempo, nessa era cristã, há quase 2000 anos. A igreja vai se movendo, a gente percebe a condução de Deus, da igreja na história, e a igreja avança, e nós pertencemos a comunidades que têm avançado, e a gente faz parte de um movimento que continua avançando. A questão é que parece que nós sempre usamos como referencial, né, essa igreja primitiva, mas parece que é um referencial sempre distante, né? E eu acho interessante que muitas vezes a gente tenta replicar o procedimento da igreja sem entender aquilo que fazia essa igreja acontecer. Nós olhamos lá para a igreja de Atos e pensamos, eles se reuniam em casas, vamos nos reunir em casas também. Eles faziam desse jeito, vamos fazer assim também. E nos esquecemos que a força que os impulsionava não era simplesmente porque eles descobriram uma estratégia de funcionamento, né? Um método de ser igreja. Não, eles tinham o Espírito Santo. E como resultado da promessa de Cristo, e aí eu entro até numa pergunta que me vem à mente quando eu olho para a promessa de Jesus do Espírito Santo. Eu queria que vocês talvez ajudassem a gente a olhar um pouquinho para isso. Jesus promete o Espírito Santo e me dá a impressão nas palavras de Cristo que ele me dá a impressão que ele está falando do ministério do Espírito Santo como sendo um ministério que vai proporcionar mais do que a própria presença de Cristo. Que a chegada do Espírito Santo seria mais importante até mesmo do que a presença de Cristo. Porque ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. E dá a impressão de que Jesus está dizendo para eles, olha, a minha presença aqui não é mais necessária, não é tão necessária quanto a presença do Espírito para vocês. É uma impressão minha ou o que está acontecendo nessa troca de bastão entre Cristo e o Espírito Santo? A ausência do Cristo e a presença do Espírito. A gente tem uma associação aí do Espírito Santo sempre como uma presença num contexto de envio, né? Exceto no momento daquilo que a gente chama do discurso de despedida de Jesus no Evangelho de João, que seria o capítulo 15, 16 e 17, fora desse bloco de discurso de despedida,
as outras vezes que o próprio Evangelho de João se refere ao Espírito Santo e os outros evangelhos sinóticos, e também no Evangelho do Espírito Santo, que é como a gente chama o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, verso 8, você vê nitidamente que o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo, ela está associada ao envio para cumprimento da missão. Ou seja, vocês vão, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, e lhes conferir poder para ir. A total dependência do Espírito Santo nesse momento. E aí, quando a gente vai para os discursos de despedida, que seria o 15, 16, 17 de João, você tem a famosa palavrinha grega parakletos, que quer dizer uma tradução mais ao pé da letra, significaria aquele que anda ao seu lado, né? Aquele que está ao seu lado, aquele que é adjunto a você. E o Espírito Santo com essa promessa de ser de ter sua função pedagógica, que conduz ao conhecimento de toda a verdade, a sua função psicológica, de ser aquele que consola, e a sua função, de alguma maneira, paralegal, né, jurídica, né, aquele que advoga, aquele que intercede por você. O Espírito está, nesse contexto, presente no momento de envio para a missão, aquele que vai estar do teu lado, aquele que vai fazer cumprir. Então, Jesus encarnado, o Deus encarnado, ele acabava ficando, de alguma maneira, limitado também a contexto geográfico, né? Agora, imagina a expansão da igreja com a presença do Espírito. Realmente, a igreja faria grandes coisas e até maiores do que aquelas que o Mestre fez. E o próprio Jesus é quem diz isso. E isso se dá quando vier aquele outro, que é a pessoa do Espírito Santo. Interessante. Interessante pensar nessas funções, né? No Espírito Santo queria cumprir esses papéis e essas funções e de uma maneira, né, diferente do Cristo, porque o Cristo, querendo ou não, ele está limitado a um corpo físico, né? Ele estava limitado àquele momento, e o Espírito faria isso por toda a comunidade de santos no mundo todo, né? Fala, João, o que você... Então, a gente não pode esquecer que ele fala aqui, o público-alvo dele ali, primário, são os discípulos, né? E isso gera uma inquietação tremenda, né? Um sofrimento. Na verdade, isso não gera, isso consola, na verdade, porque eles estavam sofrendo, porque Jesus já vinha preparando esses homens, né, sobre a sua despedida. E aí, quando ele fala sobre o Consolador, né, os discípulos entenderam perfeitamente, porque onde estivesse o Espírito, Jesus ali também estaria, né, em todos os lugares, né, e o Espírito Santo, ele testifica e testemunha de Jesus, né? Eu não lembro que professor uma vez falou para nós, na faculdade, que o Espírito Santo ele é cristocêntrico, né? Se não for cristocêntrico, não é o Espírito Santo, né? Essa promessa, ela consola os discípulos, ela nos consola também, né? E nos faz aí prosseguir, né? O guia fala que o Espírito era tão poderoso que ele preparava os lugares antes dos discípulos chegarem, né? Então, em outras palavras, ele levava Jesus, tá, ok? A lugares antecipadamente, quando os discípulos chegavam com seu testemunho, com a palavra, que nós vamos falar daqui a pouco, aí essa promessa era cumprida, né? E as palavras de Jesus se tornaram ali consolidadas. É como se o Espírito ele abrisse as portas e os corações, né, João? Isso. Ele já ia abrindo as portas e os corações, ele já estava preparando o terreno e a pregação ficava muito mais claramente percebida por aqueles que a recebiam, porque o Espírito já tinha preparado o coração para receber aquela mensagem. Ele já tinha impressionado de uma maneira que essa impressão gerava uma percepção imediata. Quando a palavra vinha, o coração dizia: é isso que eu estava te impressionando, é isso. É aquela conexão que você não consegue racionalmente configurar, né? Alguma coisa que transcende isso tudo, né? E aí é interessante que quando você está falando disso, desse espírito que vai antes, e já tentando tomar e pensar um pouquinho na realidade que a gente vive, essa ideia do Espírito Santo que vai adiante nos dá uma segurança também em relação ao testemunho, né? Agora, a minha pergunta, até só entrando nessa questão,
o Espírito Santo ele vai e prepara, né? Ele vai, e isso me dá essa sensação de segurança, né? Porque ao testemunhar eu não sou eu apenas que estou indo, né? Eu estou indo ao encontro de alguém onde o Espírito Santo já foi. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem no livro de Atos fica muito claro também que esse Espírito está também naquele que testemunha. Como é que a gente consegue entender? Porque, por exemplo, quando a gente vê no livro de Atos, está lá o etíope lendo o livro de Isaías, e o Espírito conduz o Filipe. Como é que isso exemplifica para a gente essa realidade de um Espírito que está com aquele que vai receber o testemunho e um Espírito que vai também com aquele que está testemunhando. E se é possível, por exemplo, e aí vem só uma consequência da pergunta, e se é possível o Espírito não estar presente em um desses? Se é possível o Espírito Santo não estar presente, não estar agindo em um desses, ou naquele que recebe a mensagem, ou naquele que dá a mensagem. Eu estou lendo o livro de Esther, eu estou fazendo uma série para a minha igreja da Lapa, e eu vi um comentário, eu não lembro o nome do autor, não sei se foi o Wiersbe, ele fala o seguinte, porque assim, no livro de Esther, o nome de Deus nem é mencionado. Você já deve ter estudado sobre isso. E você vê ali Assuero, Ramã, Mordecai, né? A própria Esther, é uma articulação política, de sobrevivência, de poder. E é lógico, no Império Persa você tem de tudo, menos adoração a Yahweh, né? A Javé. E aí, esse autor ele falou um negócio que me impressionou, respondendo a sua pergunta, Tiago. Ele fala assim que Deus ele atua até mesmo em lugares que ele não pode estar. Isso aqui é impressionante, né? Então, eu acho... Desculpa, pode falar. Não, é que você está falando isso, que é aquela ideia de não tem um lugar vetado ao Espírito, né? É isso. Não tem um lugar assim, não. Olha, esse aqui é um lugar que foi fechado hermeticamente contra o Espírito. Não tem, né? Não tem. E se tratando de coração ou de corações, piorou. Né? E o nosso coração tem uma tendência de fazer essa seleção, né? De onde o Espírito pode estar e onde ele não pode estar. E isso fica bem visto no capítulo 11 de Atos, né? Capítulo 9, o episódio de Cornélio. É 11. Capítulo 11, isso mesmo, só confirmando aqui, o capítulo 11 de Cornélio, você vê que, 10 e 11, né? Você vê que a tendência do apóstolo Pedro é julgar que o Espírito não estaria presente na casa e na vida de um gentil. A tendência do homem de, ao invés de anunciar salvação, escolher quem vai ser salvo. Nós não somos convocados a definir quem pode ou não pode ser salvo. A gente é chamado a anunciar que há salvação. E o Espírito Santo ele confirma isso, porque quando Pedro chega, antes de que... Isso é muito lindo. Antes de que Cornélio fosse batizado, Cornélio já estava recebendo dons do Espírito. E já estava devolvendo para Deus os dons do Espírito. Percebe? Antes de ser batizado. E isso é muito curioso na lida de hoje, né? É difícil a gente aceitar que antes da pessoa descer nas águas batismais, ela já está recebendo um dom do Espírito e ela já pode manifestar esse dom do Espírito em adoração a Deus. Então, assim, ela canta, ok? Ela recebeu um dom de Deus para cantar, mas ela ainda não foi batizada. Ela não pode devolver esse dom para Deus. Percebe a dinâmica da história de Cornélio? Pedro achava que não. E ele se surpreende porque ele chega lá e vê um gentil, não judeu, não convertido, que já tinha recebido o dom do Espírito Santo. E que já estava devolvendo para o Espírito aquele dom, ou para Deus aquele dom, e aquilo confirma. E na defesa de Pedro, Pedro vai dizer, o mesmo Espírito que se apossou de nós, se apossou dele também. E eu vi, ele falou e eu entendi a língua. É o Espírito Santo na dinâmica dos dois. O Espírito Santo que convence Pedro a ir, a contragosto, e o Espírito que já está instando o coração de Cornélio, que receberia Pedro. É dinâmica do Espírito aí, né?
E é interessante você, quando você está falando sobre isso, que é um Espírito Santo que ele encontra maior humildade naquele que está precisando da mensagem, né? Teoricamente, como se tivesse alguém que não precisasse, né? Mas aquele que está para receber a mensagem, ele encontra um trânsito mais fácil do que ele encontra um trânsito no Pedro, né? Pedro ele tem que ser convencido. Pedro, o Espírito precisa gastar um tempo com ele lá para convencê-lo. Precisa desenhar, né? Tem uma visão toda. Sim, exatamente. Vem aquela coisa assim, você precisa que eu desenhe, e aí vem um desenho para ele. E pensando nisso, nessa dinâmica que quando vocês estavam falando a respeito disso, até aí o André trouxe a ideia da história de Cornélio, e Pedro, é algo muito importante quando a gente, né, olha para a nossa vida de testemunho também, porque de alguma maneira eu acho que é importante para você que está nos acompanhando ficar claro, talvez uma mensagem que está aqui é que nós não autorizamos a chegada do Espírito nos lugares. Nós não somos nós que autorizamos o Espírito Santo a trabalhar no coração de A ou de B. Nós apenas temos, pela influência do Espírito, o direito de reconhecê-lo e de percebê-lo já agindo. E talvez a gente precise orar muito por sensibilidade, né? Por sensibilidade para a gente ver o Espírito Santo agindo em nós, agindo na nossa família. Tem uma frase aqui do Marcos, que eu acho que fala muito bem sobre isso. Marcos Freire, ele comentou: Deus une dois extremos, mesmo que para nós não haja a mínima possibilidade de atuação do ser humano. É algo que está completamente fora, mas Deus ele está lá agindo. E nessa ação do Espírito em Atos, principalmente, vamos só dar um oi aqui, tem mais gente que mandou mensagem, mas eu queria... aqui a Darlene está aqui, o Anastácio está dizendo, não podemos fazer acepção de pessoas, Jesus pregou a todos, né? Os apóstolos foram convencidos a pregar a todos também. Antes de irmos, aqui a Odete está falando, antes de ir, temos que nos preparar e aguardar o recebimento do Espírito Santo. Isso é algo interessante também, porque é uma atenção que eu quero também conversar com vocês em algum momento, que é os apóstolos, os discípulos, né, os primeiros cristãos, eles esperaram até o recebimento do Espírito Santo, e aí então começou a proclamação. Como é que a gente vai ajustar isso? Mas essa não é a pergunta para depois, eu quero deixar essa pergunta para o final. Como é que a gente ajusta essa espera pelo Espírito enquanto nós estamos proclamando, uma vez que ou a gente tem que parar, vamos parar tudo, vamos esperar o Espírito Santo, ou a gente vai pelo caminho e recebe, como é que é? Então a gente vai voltar nessa questão que a Odete levantou aqui. Agora, quando a gente pensa no livro de Atos, e aí vem uma questão. No livro de Atos a gente percebe Pedro pregando para uma multidão e uma multidão se convertendo, é falado sobre isso e os números aparecem, e Lucas registra os números, mas ele registra histórias pessoais também. E aí talvez venha uma questão para a gente. Nós estamos falando de um tempo onde a gente está fazendo live, onde a gente está vendo as pessoas assistindo o culto dentro dos carros, e a gente tem uma preocupação com a quantidade. Em Atos, o que eu tenho? Eu tenho as duas coisas. Eu tenho o Espírito Santo que leva o sujeito a encontro de um, e um Espírito que move Pedro para levar milhares à conversão. O que o Espírito está interessado? Na história do indivíduo ou na quantidade? Como é que eu posso alinhar isso, uma vez que nós ficamos nisso? Nós queremos que muita gente ouça, mas o Espírito também está preocupado com o indivíduo. Como é que a gente harmoniza isso? E que Espírito é esse que fala a multidões, mas também está preocupado com o indivíduo? Sabe, pastor João, quiser falar primeiro, mas... Ele deixou você falar. Sabe, Tiago, tem um texto de Ellen White muito conhecido que ela diz sobre os métodos de Jesus. E ela vai dizer assim, eu só vou mencionar o início da frase do texto. Ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito, e aí ela vai descrever, vai descrever o método de Jesus, que era se aproximar das pessoas, sem ser moralista, sem lhes oferecendo bem, lhes suprindo as necessidades. Então, por fim, ele dizia, siga-me. Mas essa primeira frase de Ellen White me diz muito mais do que ela simplesmente parece. Ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo. O que fica subentendido que existem outros métodos que não são os métodos de Cristo. Ela está dizendo que unicamente os métodos de Cristo. Ou seja, existem metodologias humanas, organizacionais, que não necessariamente são os métodos de Cristo. E ela vai dizer assim, mas ela diz assim, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito.
Ou seja, fica implícito também que existe um êxito que não é verdadeiro. Percebe? Existe um tipo de êxito que não é verdadeiro. Unicamente através dos métodos de Jesus é que teremos verdadeiro êxito. O problema é quando a gente adota uma metodologia humana e que tem êxito nessa metodologia humana, mas que não necessariamente esse êxito é o verdadeiro êxito. Então aqui é um primeiro aspecto. E o que eu vejo no livro de Atos da Igreja Primitiva é um ministério apostólico, um ministério pastoral, a missão da igreja orientada pelo carisma e não pelo método. O que conduz a igreja é o carisma. É o que o Espírito disse para fazer. Eu vou fazer o que o Espírito disse para fazer. E aí tem um ponto que fica muito claro Será que a gente é capaz de viver assim hoje? Será que nós, pastores, conseguimos viver assim hoje? Abrindo mão de muita coisa e deixando que o Espírito conduza? A gente confia mesmo nele, que ele está no controle? Ou a gente gosta tanto dos nossos métodos e impõe tanto eles, a ponto de a gente desconsiderar que a igreja ainda é do Espírito, ainda é de Deus, e ele ainda está atuando, e eu creio que ele está. E quando você vê os números sendo registrados no livro de Atos, curiosamente a lição não citou talvez o verso mais importante que registra o número, que é Atos 2,47. Em Atos 2,47 fala do modelo de igreja, mas quando chega no 47, ela dá o segredo do bolo, o segredo da receita do bolo, que está no verso 47 do capítulo 2, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A partir desse verso, 2,47, Lucas vai registrar em inúmeros outros versos de que o número de crentes ia aumentando. Acontece que a preocupação pela adesão de novos fiéis, não era do homem. O homem só cumpria o carisma. A preocupação de trazer novos membros para a igreja não era do apóstolo, mas do Espírito. Era o Senhor quem trazia. O resultado era a responsabilidade do Espírito, não do apóstolo. O apóstolo era convidado apenas a cumprir o carisma. E isso não quer dizer que ele não tinha agenda. Isso só quer dizer que o Espírito estava acima da agenda. Porque muitas vezes a agenda pode ser um impeditivo para a atuação do Espírito. Percebe? E eu vou te dar alguns exemplos do livro de Atos, já que você provocou essa pergunta. Você tem o episódio de Filipe. Filipe era um evangelista. Imagina o trabalho de um evangelista. Ele estava lá dando os estudos bíblicos dele, tinha relatórios para prestar para Jerusalém, ele tinha estava fazendo, quem sabe, uma conferência à noite, tinham 60 pessoas estudando a Bíblia, ele tinha que pregar à noite, e aí de repente o Espírito fala para ele assim: Filipe, sai daí de onde você está e vai para a estrada que liga Gaza a Samaria, a Jerusalém, e porque lá eu tenho um compromisso para você. Agora, imagina um evangelista virando para a equipe dele dizendo assim: ó, hoje eu não vou pregar lá. Mas como assim, Felipe? Tem 80 pessoas estudando a Bíblia. Não, não vou. Como não? Não vou. Por quê? Porque o Espírito mandou eu ir lá. E agora ele larga tudo que ele está fazendo, toda a agenda humana dele, e ele vai atender o Espírito. O Espírito só tinha um interesse, que ele batizasse o eunuco, e que inclusive, segundo Deuteronômio 23, verso 1, o eunuco era alguém que, segundo o manual ali, talvez nem devesse ser batizado. E ele, havendo água, que impede dele ser batizado, ele batiza o eunuco. E aí você tem outro exemplo. Paulo, no capítulo 16. Paulo está batendo na porta de uma cidade e não aceitam ele pregar lá. Diz que o Espírito foi quem fechou as portas daquela cidade. Aí ele vai para outra cidade. E aí ele tenta pregar e também não consegue. Diz que o Espírito fechou as portas. Aí Paulo se estabelece em outro lugar, ou seja, a agenda dele não estava dando certo. Estava sendo frustrada a metodologia de Paulo. Só que aí ele dorme e no dia seguinte ele acorda e chama a equipe dele e fala assim: ó, a gente não vai mais fazer aquilo que estava na nossa agenda, porque eu dormi e o Espírito falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então todo aquele investimento que a gente fez para plantar a igreja nessa cidade, vai cair por água abaixo, porque agora a gente vai atender o Espírito, porque não me interessa a agenda humana. Ela é muitas vezes um impeditivo para a atuação do Espírito. Me interessa o que o Espírito mandou. E aí, pastor João e pastor Tiago, fica a pergunta: no nosso ministério é a agenda ou é o Espírito que tem nos guiado? Essa é a grande pergunta.
Os forçosos interesses organizacionais ou o carisma de fato? Aí, João, é você, sua vez de responder. É. O que eu acho, o Andrei praticamente esmiuçou aqui o assunto, né? Mas independente de números, o guia, né, a nossa lição, ela deixa muito claro aqui, eu acho muito interessante que, independente dos números, por trás de cada número daquele havia um indivíduo, né? Se tem uma experiência na igreja que nunca é monótono, é a experiência de você entrar num tanque batismal, seja para batizar dezenas de pessoas ou para batizar uma pessoa apenas. E quando você tem o contato com essas pessoas, porque o testemunhar aqui, a lição está falando que é de coração para coração. E quando você coloca o coração e você permite que o Espírito Santo atue, você se torna um complemento nessa missão e conhece a história dessas pessoas, é uma coisa assim que é emocionante. E eu acho que tinha isso aqui, né? Acho que esse era o grande diferencial, não era o método, não era a agenda, né? Era o carisma, era a empatia, era o envolvimento, né? Você tem aqui uma igreja relacional, né? Eu não estou aqui criticando os ritos, né? Enfim, mas você tem aqui indivíduos que eram muito mais importantes do que os números, né? Então, nesse contexto de uma igreja capacitada, o papel do Espírito Santo ele é fundamental no testemunho, na proclamação evangelística, no crescimento da igreja. E você vê que a lição ela fala que essas igrejas, né, ou essa igreja lá do livro de Atos, ela era renovada plantando outras igrejas, né? A gente sabe que não é essa igreja, né, estrutural que a gente tem hoje, eram nessas casas, né? Então, é o que o André falou, né? É você colocar o coração na causa. Aí, independente se for 3.000 conversões ou apenas uma, o importante é que o Espírito Santo está ali cumprindo o seu papel e renovando e curando o mundo, né? Você percebe que no livro de Atos o crescimento é uma consequência, né? E não Sequência. o objetivo final. A igreja no livro de Atos ela não existe para crescer, ela existe para servir. E ela serve comandada pelo Espírito. E por servir comandada pelo Espírito, ela por consequência cresce. Quando a gente inverte esse polo, quando a gente começa a achar que a saúde da igreja está no número de adesões por ciclo ou por um crescimento financeiro, a gente acaba sucumbindo a outros interesses que não os do espírito. Então, o interesse do espírito, quando atendido, ele traz o resultado do crescimento de acordo com Atos 2:47. Era o Senhor que acrescentava dia a dia o número dos convertidos. Não era o método humano, não era a capacidade, não era a metodologia humana, era o Senhor quem acrescia. Os homens serviam apenas. E eu acho que com essa fala e com a fala de vocês, acho que fica clara uma pergunta que surgiu aqui. O Marcos fez uma pergunta, né? Porque que há uma relação direta entre o poder do Espírito Santo e o crescimento numérico da igreja. E Lucas intencionalmente registra isso, porque é interesse do livro de Atos mostrar que o movimento do Espírito está alcançando, está levando expansão, é intencional. Lucas registra isso. Lucas registra, inclusive, o avanço geográfico da igreja, né? Que a igreja chega a territórios que ainda não havia chegado. Então, Lucas está fazendo ele está escrevendo, né? Alguns dizem, né, que o Atos Apóstolos na verdade, são os atos do Espírito Santo, né? Através dos apóstolos, né? O Espírito Santo agindo. E aí, então, a pergunta dele que eu acho que ficou respondida é: o que os líderes de uma igreja que não cresce devem fazer nesse sentido? E eu acho que a sua afirmação, Andrei, pode gerar essa pergunta. O que os líderes de uma igreja que não cresce devem fazer nesse sentido? Nós estamos preocupados em crescer ou em servir? Nós estamos preocupados em atender, em olhar para o nosso prédio cheio ou para ver as pessoas que passam por esse prédio servindo impulsionadas pelo Espírito, servindo aos interesses do Espírito, né? Acho que isso é importante a gente pensar a respeito. Tem uma fala. Pode falar, João. Os nossos metadados, o nosso paradigma de sucesso são questões que precisam ser reposicionadas, né? Então, nesse caso, o nosso foco é crescer ou servir. Se a gente entende que é servir, o crescimento virá como uma consequência e como responsabilidade do espírito. Agora, se o meu foco
é o crescimento, aí eu vou sucumbir, sim, à minha metodologia de fazer crescer, porque eu também posso ter êxito sem ter o espírito. A gente falou isso desde o início. Então eu posso criar uma metodologia que convença pessoas a aderirem à minha agremiação religiosa por uma técnica minha, mas não serve. Percebe? E aí a gente tem só antes de você falar, João, a gente tem o caso de muitas igrejas, denominações religiosas, que elas crescem numericamente, né? E nós mesmos, né? Nós questionamos, mas como é que essa igreja cresce? Porque o crescimento numérico não pode ser tomado como sendo o indicador da aprovação divina, né? De que isso não, se chegou a essa quantidade é porque realmente o Espírito Santo está ali, né? Fala, João. Porque assim, essa questão de valores, essas questões de prioridades, né? É uma coisa delicada, que pode ser até polêmica, complexa até. O que me chama atenção no próprio livro de Atos também, porque os discípulos ali também tinham vaidades, eram egoístas, eles brigavam e muito entre si, mas o livro de Atos destaca isso também no capítulo 4, acho que é o versículo 31, que os discípulos, para serem esse complemento na missão usados pelo Espírito Santo, eles tiveram que orar, ok? Buscando a Deus. Eles tiveram que confessar seus pecados, ok? Eles se arrependeram de suas atitudes egoístas e aí eles se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Porque se não houver essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito, eu acho que cada um vai colocar a sua prioridade, o que é mais importante. E aí nós vamos ter aqueles debates sem fins, né? E às vezes até mortes em nome de Jesus, não é verdade? Interessante. E quando você estava falando sobre isso, né, sobre essa questão do buscar, eu acho que agora a gente vai entrar numa fase final aqui da nossa conversa. O tempo passa mais rápido do que a gente imagina, né? Às vezes a gente fala, não, vamos ficar conversando uma hora e aí vai rapidinho. Mas eu queria fazer um desafio para você que está acompanhando a gente. Estou vendo aqui muita gente comentando, o pessoal de São Francisco do Sul, lá de Santa Catarina, tem gente aqui da igreja do Kaique, aqui o Kaique lá do Jardim Três Corações também está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Kaique. Todo mundo está aqui. O pessoal da igreja de São Roque. A gente tem aqui um comentário do Anastácio dizendo, né, os discípulos, para serem capacitados, fizeram 3 coisas, né, que foi um pouquinho daquilo que o João falou. Ficaram unidos, foram capacitados pelo Espírito Santo, testemunharam pregando a palavra de Deus. E esse mesmo Espírito que capacitou, né, esse mesmo Espírito capacitou a escrita da Bíblia, esse Espírito também é o que nós precisamos pedir. Na época dos apóstolos, o Francelli está falando, ele só fazia o que o Espírito ordenava, né? E ele fala, hoje as pessoas fazem acontecer conforme são ordenadas, né? Conforme sua própria mente. E uma coisa interessante que a Tatiana, lá do Central de Curitiba, está aqui também. Uma coisa que eu só queria falar, antes da gente ir para essa reta final, para você que está nos acompanhando aí, eu queria que você fizesse uma coisinha. Você vai entrar nos comentários, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo, o impacto do Espírito no testemunho, e o que a gente pode, como é que a gente pode fazer essa virada de chave, né? Porque a gente está falando de uma igreja como referência, como é que a gente caminha para um lugar parecido com o deles? A gente proclama, a gente a gente ora, o que é esse buscar o Espírito? Mas eu queria que talvez você já teve uma experiência de testemunho, e nessa experiência testemunhando, em algum momento, talvez, você já viveu essa impressão clara de que o Espírito Santo colocou no seu coração que você tinha que fazer isso, o Espírito Santo colocou no seu coração que você precisava falar com alguma pessoa. Nós temos, às vezes, muito preconceito, uma resistência em admitir que isso é a ação do Espírito. E nós precisamos, talvez, ter essa sensibilidade e nomear que é a ação, é o Espírito que nos levou para isso, para aquilo. E eu queria que a gente fizesse agora, nos nossos comentários, um mural de testemunhos, para que, enquanto a gente está falando aqui de alguns conceitos, a gente possa perceber esses conceitos exemplificados através da sua experiência. Então, vai lá nos comentários agora e coloca para a gente, em poucas palavras ou em muitas, quantas você quiser,
coloca uma experiência que você teve em testemunho, onde você percebeu que o Espírito Santo fez algo que a sua habilidade não podia, que as suas palavras não seriam capazes de produzir, que os métodos humanos não seriam capazes. E deixa aí registrado, a gente vai ler alguns, mas mais do que isso vai estar registrado para que muita gente possa olhar para essas histórias e se inspirar nelas também. Enquanto você escreve aí nos comentários a sua história e compartilha com a gente, eu queria pensar com vocês, a gente está falando sobre essa ação do Espírito Santo, e aí tem duas questões, e aí vou uma questão para um e fica uma para o outro, tá bom? Essa primeira questão tem a ver com... A gente fala do testemunho e a gente entende que o Espírito Santo age, e Jesus fala que o Espírito Santo é esse que guia para toda a verdade, né? Guia a conhecer a verdade e tal. E aqui vem uma questão importante para a gente, três elementos: o testemunho, o Espírito e a palavra. E aí, João, vai para você, agora eu vou dirigir. João, como é que a gente conecta a atividade do testemunho, a ação do Espírito Santo e a apresentação da palavra? Isso aqui é importante até a gente ter essa compreensão, porque a manifestação do Espírito, ela sempre é através da palavra, né? O próprio manual aqui, ele fala que Deus, ele inspira, ele abençoa a sua palavra, não as nossas palavras. Então, o meu testemunho é de que a minha vida foi transformada pela palavra de Deus, ok? E aí eu me torno um instrumento em suas mãos, primeiro testemunhando, as pessoas vão ver essa mudança na minha vida, ok? Mas se não houver a palavra de Deus, eu posso suspeitar se é o movimento do Espírito Santo. Porque hoje você tem, no meio evangélico, no geral, aquela manifestação do Espírito, né? Algo que vai mais para o emocional, por manifestações físicas. E esse mover do Espírito nada mais é do que a palavra de Deus, né? Você, por exemplo, quando você pega o sermão de Pedro no Pentecostes, ele faz ali ele descreve praticamente o Antigo Testamento, né? É um sermão baseado na palavra de Deus aqui. Estevão, na sua morte, ele recapitula a história de Israel. Isso aqui é poderoso. Eu vibrei com essa colocação aqui. É o pastor Mark Feeling, né? O autor da lição, né? Filipe, ele explica Isaías 53 para o etíope, né? Então, você vê que a palavra ela está relacionada com o testemunho, com o Espírito. Só que assim, eu estou lembrando aqui, o André, eu não sei se foi até esse livro que ele citou, que é o Ciência do Bom Viver, né? Página 93, que Ellen White fala dos métodos de Cristo, né? Que ela fala ali que os métodos dele, que usando um texto de João, que Jesus, ele fala da igreja encarnada, cheia de graça e verdade e focada em salvar, né, o perdido. Então, usando o Ciência do Bom Viver e o que eu acabei de colocar aqui, eu posso até inverter aqui uma coisa, que o testemunho, ele entra antes da palavra. Isso aqui muda muita coisa no nosso contexto adventista, porque a gente quer dar estudo bíblico para a pessoa, mudar o comportamento dela, né? E a gente não se preocupa com essa questão do testemunho, do relacionamento. Então, o testemunho ele tem que vir antes, e as pessoas olhando para nós ficarem impressionadas a ponto de querer saber o que mudou a nossa vida. E aí é a chance da gente apresentar a palavra, que tem a ver com crer, e depois muda o comportamento, né? Com isso daqui, você percebe que quando a igreja ela se comporta dessa forma, não é a placa da igreja que se torna mais importante na comunidade. Seria a própria comunidade da igreja querendo saber o nome das pessoas da comunidade. Não sei se deu para vocês entenderem, né? Então, o nome dos indivíduos que a igreja serve é mais importante do que os indivíduos conhecerem o nome da igreja, né? Exatamente, né? Então, e aqui eu acho que está tudo linkado, né? Testemunho, palavra. E é óbvio que o testemunho, ele também está relacionado com a palavra, porque foi ela que me transformou a tal ponto de eu testemunhar, né? E dessa forma aqui você tem, quem sabe, né? Sonhamos com isso, aquela promessa de uma nova explosão, né? De crescimento da igreja, que a chuva serôdia, tão falada no meio
adventista, né? Interessante pensar nisso como... E eu acho interessante você colocar essa sequência, né? O nosso testemunho precede o anúncio do conteúdo, às vezes, da palavra. Vai acontecer esse contato com a palavra, né? Mas precisa de algo que o antecede. André, a gente crê no poder do Espírito? No poder do Espírito transformar vidas? Eu creio, eu acho que nós cremos, né? E transformar todo tipo de vidas, né? Você vê que o guia, na quinta-feira, ele propõe que o Espírito transformou, ele dá exemplos no livro de Atos de o Espírito transformando pessoas de classes distintas, né? Um interesse por salvar uma pessoa do poder público, um interesse em salvar uma pessoa do poder jurídico, e o interesse de salvar alguém da alta classe. São 3 exemplos interessantes. Você tem Lídia, que era uma importante empresária, uma mulher de negócios. Você tem o exemplo de Filipos, ou melhor, o carcereiro em Filipos, que era um profissional, um servidor público, né? Você tem o exemplo de Dionísio, você tem o exemplo, de pessoas do alto escalão, pessoas do poder público, do poder jurídico e por aí vai. O Espírito transforma. O Espírito transforma, ele age, e aí eu quero dizer uma coisa, para encerrar minha participação, quem sabe aqui já é o fim. Você falou de testemunho, eu acredito que a maneira que o Espírito transforma não é outra senão através da palavra. Eu sou pastor, mas eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Mas eu sei que a palavra tem esse poder. A palavra tem um poder sobre-humano. A palavra, quando eu digo, é o texto. Curiosamente, as igrejas aqui na região central da capital paulista, que são igrejas do campo da Paulistana, nesse ano de 2020, elas estão seguindo uma linha diretriz que tem a expressão vivendo a palavra como força de... Chegou meu bebezinho aqui. Chegou. Como força direcionadora nossa, né? E a palavra é o que transforma. Só vou dar um exemplo. No livro de João, lá no finalzinho, no capítulo 20, no verso 30 e 31, tem o propósito do Evangelho de João. E é curioso que quando a gente vê a história seguinte, na praia, Jesus chamando Pedro de volta para apacentar as ovelhas, ele fala para Pedro como Pedro morreria. E Pedro fica indignado com aquilo e vira para Jesus e fala assim: e quanto a João? Né? Já que você falou como eu vou morrer, eu quero saber como é que João vai morrer. E João estava distante, Jesus disse assim: que te interessa como é que João vai morrer? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, não é da sua conta. As palavras de Jesus são essas. E gerou-se um boato na igreja do primeiro século. João era o apóstolo que mais viveu, né? O discípulo que mais viveu, até próximo do ano 100. Provavelmente ele era o mais novo dentre os discípulos. E ele é o último a morrer. E criou-se um mito na igreja de que Jesus voltaria. João estava vivo porque Jesus tinha dito que ele viveria até que Jesus voltasse. E João sabia que estava prestes a morrer, e essa é uma das razões que motivam João a escrever o seu texto do Evangelho de João, que é o evangelho escrito mais tardiamente, né? E nesse evangelho de João, o João no seu evangelho, ele tenta mostrar o poder da palavra, da não presença do Cristo. Porque João morrendo, a igreja primitiva perderia o seu último elo de ligação entre Jesus e a igreja, que era o apóstolo João. Era o último elo de um seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, ainda vivo. Quando ele morresse, quem guiaria? Em que se pautaria a igreja? E João escreve o seu evangelho para confortar a igreja, dizendo assim: a palavra vai guiar vocês. E no evangelho de João, é curioso que tem 7 milagres. Os 7 milagres do evangelho de João, nenhum deles acontece com o toque de Jesus. Nos sinóticos, os milagres acontecem com Jesus tocando. No evangelho de João, os milagres se dão pela palavra de Jesus. Jesus fala e o milagre acontece. Pela palavra. Okay? Você pode procurar os 7. E aí, quando chega no capítulo 20, ele conta a história de Tomé.
Tomé duvida que Jesus tivesse ressuscitado, então por fim Jesus aparece, fala para Tomé tocar, e aí ele encerra com o verso 29, dizendo assim: Disse-lhe Jesus a Tomé: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. O que João está dizendo para a igreja primitiva é o seguinte: mais feliz é o que não viu, mas creu na palavra. Mais feliz é o que não viu Jesus como carne e osso, mas recebeu e aceitou ele pela palavra. Porque a palavra tem o mesmo poder que o toque e que a presença de Jesus. Era isso que João estava tentando dizer com o seu evangelho para a sua igreja. Olha, eu estou indo embora. Eu vou descansar. Mas vocês não vão ficar desamparados porque vocês ficaram com a palavra. E a palavra tem o mesmo poder que o toque e que a presença do Cristo. Ainda hoje eu creio que o que tem poder transformador na vida de qualquer pessoa não é o poder do pastor, da igreja, de ninguém. O poder está na palavra. Porque quando eu abro esse texto, eu estou trazendo para a pessoa a presença e o toque de Jesus, através do Espírito, que é quem produziu esse material aqui. E que ainda hoje ele se faz presente entre nós, nos guiando a esse livro, ao texto, à palavra. Então eu creio no poder transformador do Espírito através da palavra, e eu acho que eu só repeti com outras palavras o que o João já tinha dito antes de mim, porque ele disse a mesma coisa. do Espírito conduzindo, né? Levando a palavra. E para a gente terminar, tem aqui, eu vou só incentivar, tem duas histórias muito especiais aqui. A Verusca contou uma história a respeito dela se sentindo impressionada a elogiar uma colega de trabalho que estava... E aí ela descobriu que essa colega estava se sentindo triste, estava pedindo transferência, não estava se sentindo bem no lugar, e ela sentiu que ela deveria fazer um elogio, deveria enviar um reconhecimento. Ela entendeu que ela foi usada pelo Espírito Santo para trazer um conforto. A Kézia também falando de uma sintonia que aconteceu entre ela e uma amiga também que se sentiu impressionada a compartilhar uma história pessoal com ela, e depois ela fez o mesmo, e como elas perceberam o Espírito conduzindo. Fica aí o convite para você ler essas histórias aí logo mais. Mas eu quero terminar com uma pergunta para o João, e depois a gente ora para encerrar. E a pergunta talvez ela daria para a gente ficar a vida inteira aqui respondendo, mas a gente não tem, então eu vou pedir para que você dê alguma ideia para a gente, João, daquilo que você tem vivido e visto, que é o seguinte: diante de um mundo, e eu vou usar a pergunta do Marcos, diante de um mundo cada vez mais autossuficiente, como nós podemos nos tornar mais receptivos à influência do Espírito? No mundo onde parece cada vez mais difícil, mais autossuficiente, mais materialista, tudo mais, tal, às vezes até mesmo a gente cada vez mais carnal, uma igreja carnal, muitas vezes, como é que a gente pode, ainda assim, se tornar mais receptivos para a ação do Espírito? Eu estava estudando sobre eclesiologia, né, que é a doutrina da igreja. Aí você vê a parte histórica da igreja ali, e eu acho que ela se encaixa até nessa pergunta que você fez, porque tem um autor que eu gosto muito, é Michael Gowen, daquele livro Uma Igreja Missional na Bíblia. Ele destaca os primeiros cristãos ali, né, dos 3 primeiros séculos. Tem um termo em grego, eu acho que a pronúncia correta é paroikoi, que significa estrangeiro residente. Esses cristãos dos 3 primeiros séculos, eles tinham isso em mente. Eles eram estrangeiros residentes. E eles viviam no Império Romano pagão, né? E esses cristãos, eles fizeram uma diferença tão grande ali, especialmente nesses 3 primeiros séculos ali, que a igreja derrubou barreiras erigidas pelo mundo antigo, que é o desafio que a gente tem hoje. Ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e livres, gregos e bárbaros, né? Gowen, ele fala que essa igreja ela atuou numa criativa e desconcertante possibilidade sociológica, né? E como que eles faziam isso? A vida moral exemplar daqueles homens, daquelas mulheres. Eles tinham uma vida tão exemplar que impactava até os pagãos. Como? Né? Lembrando que eles estavam ali no Império Romano, saturado de sexo,
todo fragmentado, todo decadente. Mas esse conceito para o Oikoia, estrangeiro residente, mudou a vida dessas pessoas, a ponto delas testemunharem e não serem moldadas pela cultura de sua época, né? Vamos trazer para os nossos dias hoje. Quais os desafios que a gente tem? Continua existindo racismo, né? Ricos e pobres, pretos e brancos, continua existindo isso? Homofobia, antissemitismo. Os desafios são os mesmos, talvez até em proporções maiores, né? E a gente não vive no Império Romano pagão, mas a gente vive um imperialismo hoje. Hoje a gente tem a herança aí do consumismo, da modernidade, pós-modernidade. Eu estava lendo sobre isso e você vê, você começa até a entender algumas igrejas aí vendendo produtos, né, como se fossem igrejas shoppings, igrejas praça de alimentação. E aí como que eu não posso ser moldado por essa cultura, né? Apesar de entender as diferenças, né, e saber que eu tô num mundo diferente. Eu acho que é isso, sabe? Se eu colocar na minha cabeça que eu sou um estrangeiro residente, ok? Que eu tenho o privilégio, a honra de colaborar com a história de Deus, a sua missão sendo implantada, restaurando esse mundo, curando esse mundo. E eu acho que eu consigo viver em meio a esses desafios e ter uma relevância. Não me trancar numa bolha, né? Dizer que sou um religioso, me isolar do mundo. Mas se você lê a Bíblia, você vê desde Adão e Eva, lá, que eu vou chamar de a primeira igreja de Deus, ele manda ir, se multiplicar. O pedido de Deus sempre foi vá, né? Vão, ide. Então, eu preciso sair das quatro paredes. E para eu sair e não ser moldado pela cultura, pela sociedade que eu vivo, eu preciso ter essa ideia, sabe? Eu colocar isso como princípio na minha vida. Eu sou um estrangeiro residente, usado por Deus em pleno século XXI, e é uma tremenda honra, né, saber disso, sabe? Isso aqui chega até a me emocionar e, ao mesmo tempo, ficar assim bem reflexivo, né? Porque a gente tem tantos recursos hoje, né? A gente tem tanta coisa aí à nossa disposição, né? E como eu já disse lá no início, o Espírito Santo é o mesmo. O seu poder é o mesmo. O que será que está faltando? Né? Está faltando mais comunhão, mais disposição, mais coração? O que será que está acontecendo hoje? Né? Então, essa lição aqui foi bem reflexiva para mim. Aí. Agradeço a oportunidade aí mais uma vez. Bom, que isso fique aí para você também, essa ideia. E não só isso, né, agora no final, mas tudo aquilo que a gente conversou durante essa noite. Eu quero terminar só lendo um trecho aqui do própria lição, que diz: o Espírito está conosco, influenciando as mentes enquanto realizamos atos de bondade. Compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, doamos livros, repletos de verdade, participamos de projetos de evangelismo. Ele continuará trabalhando no coração das pessoas muito tempo depois de partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento da salvação. O Espírito está muito mais interessado do que nós. Nós temos o privilégio de participar, como a gente falou na primeira lição desse trimestre, de participar da missão de Deus nessa terra. Deus está agindo na história. O que eu tenho que aceitar o que eu tenho que ver se eu aceito ou não é se eu aceito participar do que Deus está fazendo no mundo, do que Deus está fazendo na história, através da minha receptividade, desse aumento de sensibilidade ao Espírito. A gente vai ficar por aqui. Agradeço você que esteve com a gente, que participou em cada um dos momentos, o pessoal que colocou aqui nos comentários. E a gente espera você na semana que vem. A gente vai se despedir com uma oração, pedir para o pastor André fazer essa oração. E semana que vem nós estamos aqui novamente às 20 horas para a gente continuar estudando mais sobre o testemunho e como a gente pode viver isso. André, ora para a gente, por favor. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom com a gente, porque de alguma maneira o Senhor nos conectou aqui nesse momento para recapitularmos o estudo que fizemos essa semana sobre a atuação do Espírito na igreja. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e derrama sobre nós esse mesmo poder que motivou o cumprimento da missão lá no primeiro século. Que nós possamos pautar o nosso ministério como pastores, que nós possamos pautar as nossas decisões como
estabelecimento religioso, como igreja que somos, a partir do carisma, a partir do comando do Espírito, e que possamos confiar que Ele é que nos levará para um sucesso real, para um êxito verdadeiro. Dá-nos um sábado feliz, que possamos nos reunir e congregar, ou virtualmente, ou presencialmente, aqueles que já podem fazê-lo, na tua companhia. Que Cristo Jesus possa ser um hóspede bem-vindo em cada lar daqueles que estão aqui conectados. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor João Gomes, pastor Andrei Masson, e obrigado você que acompanhou. Semana que vem, aqui no Facebook da Associação Paulistana, estamos novamente e seguiremos continuando estudando a lição desse trimestre. Que Deus te dê um bom sábado, uma boa noite e boas experiências e sensibilidade para perceber o Espírito Santo. Fique com Deus e até semana que vem.